professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser baseados naquilo que vemos nas nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade à nossa disciplina de produção de textos e na aula de hoje vamos finalizar completamente o nosso livro didático. Lá no finalzinho da aula a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Vamos fazer uma revisão, primeiramente, do capítulo 3 da última unidade do livro, onde falamos sobre resenhas, né? É preciso a gente retomar um pouquinho antes de dar um ponto final em tudo, né? A gente precisa ter realmente certeza que vocês sabem tudo certinho sobre esse gênero. Então, de acordo com o texto de vocês, né, algo que a gente já viu, a resenha é um texto que resume e avalia uma obra artística. Tem como objetivo convencer o leitor a assistir a um filme, uma peça teatral, um programa de TV ou um espetáculo musical. A ouvir o CD, a ler um livro, a visitar uma exposição, etc. Geralmente, as resenhas são divulgadas em jornais, revistas, sites e etc. E esse aqui, né, fui eu que trouxe. Então, para complementar, né, se vocês quiserem escrever no caderno, pode. Se não quiserem, não tem problema, desde que vocês coloquem aí no caderno de vocês a data de hoje, o número do vídeo e façam uma setinha e escrevam matéria de resenha. Porque aí, quando vocês precisarem estudar, vocês vão saber onde está, tá bom? Vamos lá. A resenha é um gênero textual capaz de transportar os sentidos do texto para uma compreensão que é exposta e reproduzida com base nas percepções que o leitor teve da obra. Ou seja, né, o escritor da resenha, ele tenta demonstrar para as pessoas o que ele sentiu e todas as percepções que ele teve diante daquela obra que ele está resenhando. A resenha é um gênero que está inserido em diferentes âmbitos da sociedade, especialmente no campo acadêmico, né? Então, a resenha, vocês vão fazer resenha aí por muito tempo, né? No âmbito acadêmico, quando a gente fala assim, né, quer dizer que é lá na faculdade, lá na universidade. Então, quando vocês entrarem para a universidade, vocês ainda vão precisar fazer muitas resenhas também. Resenha é um gênero textual que tem o objetivo de fazer levantamentos críticos ou comentários a respeito de um livro, filme, peça teatral e etc. Como se trata de um texto que aborda outro texto, né? Então, a resenha, ela não é um texto 100% original. Claro, as palavras que estão ali, elas foram, né, criadas por esse autor, mas a premissa, ou seja, o assunto específico, é um outro texto, um texto de outro autor, né? Ele está se referindo aí a um texto já existente e dando sua opinião sobre ele. O autor propicia ao leitor da resenha informações básicas sobre a obra resenhada, como seu tipo, suas problematizações e seus objetivos. O resenhista dá ênfase ao seu discurso em relação ao discurso do autor, né? Então, o que ele fala ali é mostrar a escrita do outro através da sua própria escrita. Diferenças entre resumo e resenha, porque eu vejo muita gente se equivocando, tá? E gente adulto, já formado, que ainda tem dúvida da diferença entre o resumo e a resenha. É comum haver confusões entre esses dois gêneros, no entanto, é importante destacar que o resumo integra a resenha. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda resenha, no fundo, tem um pouco de resumo, né? Principalmente nos primeiros parágrafos, quando o autor está contextualizando seu leitor da obra que ele está resenhando. Como a gente viu, né? Por exemplo, naquela resenha do 20.000 Léguas Submarinas, o primeiro capítulo é uma contextualização do autor e da obra, e o segundo capítulo mostra o desenvolvimento e o que acontece nessa obra. Querendo ou não, isso é uma maneira de resumir. O autor resumiu o texto original e só depois ele vai trazer as suas conclusões, as suas ideias, os seus pensamentos. No resumo, retira-se de um texto matriz apenas as informações mais importantes. Nele não deve constar posicionamento crítico do autor em relação às outras obras. Então, enquanto a resenha traz a voz do autor, né, do autor da resenha, onde ele coloca ali suas opiniões, as suas impressões, o resumo não pode trazer essa voz. O resumo nada mais é que uma transposição dos elementos mais importantes de um texto
para o resumo, né? Então não há vozes, o autor não coloca sua voz ali. Ele simplesmente pega um texto específico e enxuga as informações e o transforma em algo menor. Na resenha, trata-se de um levantamento de informações em relação a uma obra. E esses levantamentos são articulados e relacionados, conforme a gente disse, né? Então, na resenha, há esse resumo, um pouco ainda mais enxuto do que um resumo normalmente, e ali nós podemos encontrar a voz do autor da resenha, que está ali mostrando o que ele pensou de cada parte, o que ele achou, o que ele acreditou, para ele, qual a opinião dele sobre o autor e sobre a obra, e assim por diante. Então nós vimos, né, esse texto, que era Já Viu Pontuação Sair do Livro, e faríamos atividade. Vamos ler novamente o texto bem rapidamente, para que a gente possa corrigir para casa? Você já viu pontuações saírem dos livros? Pois Bruno viu. Era madrugada e ele não conseguia dormir. Já era a segunda vez em que a mãe dele tinha entrado no quarto para dizer a ele para ir dormir. Ele apagou a luz e se enfiou debaixo da coberta, mas ouviu uma voz fina falando que estava cansado de ser um ponto de interrogação. Bruno ficou morrendo de medo e aí as pontuações saíram do livro e iniciaram uma greve. O protesto também afetou a lição de casa de Bruno. Bom, já contei um pouco da história do livro. Se você quiser saber o que aconteceu com a lição de Bruno, terá que ler o livro. A obra é voltada para crianças e conta de maneira divertida a importância da pontuação para entender o que está escrito, para se comunicar. Vamos observar os elementos desta resenha e perceber qual parte é qual, né? A gente começa aí com a voz do autor da resenha, quando ele conversa diretamente com o leitor dizendo: você já viu pontuações saírem dos livros? Pois o Bruno viu. Então aqui é algo completamente da resenha, né? É o autor conversando com seu leitor. E aí ele começa um resumo da obra, observem. Era madrugada e ele não conseguia dormir. Já era a segunda vez que a mãe dele tinha entrado no quarto para dizer a ele para ir dormir. E observem que é um resumo feito em tom de conversa, né? Porque ele está contando a história de outra. Então era madrugada e ele não conseguia dormir. Já era a segunda vez que a mãe dele, né? Ele apagou a luz e se enfiou debaixo da coberta. Até ali, o protesto também afetou a lição de casa de Bruno. O resumo acabou aí. O último parágrafo nós temos as opiniões e as ideias do autor da resenha sobre a obra. Ali ele conta, né, que ele já contou um pouco da história do livro e ele recomenda que as pessoas leiam esse livro e ainda diz que é divertida. Observem, conta de maneira divertida a importância da pontuação para entender o que está escrito e para se comunicar. Então foi este, né, a rebelião da pontuação. E agora vamos para a nossa correção do para casa, da página 161 à página 165. Você leu 2 resenhas de livros. Agora você vai produzir uma resenha para compor um catálogo de livros preferidos da turma. Então, vocês precisavam planejar nessa resenha, neste espaço, colocando o título da obra, o nome do autor, e também o tradutor ou adaptador, se houvesse, né? Vocês iriam aí escolher essa obra, a editora, o preço dele e a biblioteca onde o livro pode ser encontrado, caso vocês soubessem. Vocês podiam pegar qualquer livro, né? Não tem aí nenhum problema, porque está pedindo o seu livro preferido. Fazer um resumo da obra, fazer as características da obra, positivas ou negativas, dependendo do ponto de vista, e os argumentos para indicar a obra. Então aqui é o mesmo movimento desta resenha, né? Nós temos então que colocar o nome da obra, nome do autor, tradutor, a editora, o preço, onde encontrar. E aqui no corpo do texto, resumo da obra, características da obra e os argumentos para indicar ou não a obra. E aí então vocês fariam um rascunho, né? Com base nas anotações feitas durante o planejamento, siga as orientações. No primeiro parágrafo, apresente um resumo da obra, destacando o que acha mais interessante no livro escolhido. Você pode usar o recurso do suspense, mas não pode contar o desfecho da história. No segundo parágrafo, descreva as características de um personagem importante ou do cenário em que se passa a ação. Você também pode destacar, por exemplo, as características do gênero da obra: romance, policial, mistério, ficção científica, aventura, etc. No terceiro parágrafo, apresente os aspectos do livro que o levam a recomendar a sua leitura.
4. Você pode ainda narrar os sentimentos que experimentou ao ler a obra. Se quiser, use frases interrogativas para interagir com o leitor, né? Assim como vimos. Você já viu pontuação cair? Esse ponto de interrogação mostra que o leitor está conversando com seu leitor. E dar um título para a resenha, porque o título é sempre importante. Vocês precisariam também fazer esta revisão, né? Que é retomar os pontos do planejamento, observar o rascunho do texto e então revisar se foram seguidas as orientações, se o texto apresenta as características gerais de uma resenha de livro, se o resumo apresenta as principais características da obra, se foram destacados os aspectos que o levaram a eleger a obra como seu livro preferido e assim por diante. Vocês já conhecem essa atividade tranquilamente. Depois dessa atividade, era só passar para o caderno de produção de texto, o texto final, né? Então, lá precisaria reescrever a resenha, fazendo as correções que forem necessárias. Tirar uma cópia reduzida da capa do livro e colar no espaço reservado. Normalmente, as resenhas são ilustradas, tá? Muitas vezes, as resenhas podem acontecer para uma nova edição de um livro já muito antigo. Então, é necessário colocar a foto para as pessoas poderem descobrir qual é a diferença dessa edição para outra. Normalmente é a capa, o material utilizado e tudo mais. E depois a gente iria juntar as resenhas dos alunos. Então, a gente vai juntar, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Nós precisamos conversar, né, exatamente sobre isso. Eu preciso que vocês me enviem todas as atividades do caderno de produção de texto, que é esse caderno, né, onde vocês colocaram aí os seus textos, né, suas produções textuais. Desde o comecinho do ano. Quero foto de tudo, porque é uma maneira que a gente tem para avaliar vocês, né? O empenho, a maneira como vocês estudaram, a maneira como vocês se saíram. E também para mim, como professora, entender como está a escrita de vocês, a criatividade e tudo mais. Então, vocês precisam tirar fotografias de todos esses textos e enviar para a nossa escola. Só um porém, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês em cada uma das páginas. Fica mais fácil para a gente conseguir localizar esses textos e atribuir o texto realmente para o autor, né? Porque nós recebemos muitas fotografias, então é uma maneira de segurança. Então escrevam lá em cima da folha o nome de vocês, de preferência bem escuro para que a gente possa ver na fotografia, porque algumas fotos a gente não consegue ler, né? E aí fica um pouquinho mais difícil. Então, me mandem todas as atividades com o nome nas fotografias, ok? Vocês podem colocar a folha numa mesa e tirar a foto de cima, assim, né? Fica bem legal. Cuidado com sombra e tudo mais. O problema não é ter sombra na foto. Se essa sombra estiver muito escura e eu não conseguir ler, aí vai ter um probleminha, né? Porque eu não vou conseguir avaliar vocês, tá bom? Então, me enviem todas as produções de texto, todas as ilustrações que vocês fizeram, para que a gente tenha aí o controle e saiba exatamente como está a escrita de vocês e como foi a evolução de vocês desde o início do ano, desde o ano passado, até o momento atual em que a gente está, tá bom? Então, hoje, nós finalizamos o nosso livro didático, né? Então, finalizamos a última página, não ficou nada para trás. Olha só que legal, mais um livro que a gente vai terminando, né? Mas acontece que a gente vai continuar se vendo, a gente não vai ficar por aqui, né? Temos muito ainda o que aprender, muito ainda o que ver nessa matéria. A produção de texto é uma matéria incrível, porque sempre tem algo mais a aprender, mesmo que de um mesmo assunto. A produção de texto, ela traz isso pra gente. Então, não se esqueçam que a gente vai continuar estudando sempre. E sempre que vocês puderem, peguem um livro, revisem, leiam de novo. É sempre importante que a gente revise e tente aprender cada vez mais, tá bom? E não se esqueçam de enviar as produções textuais, fotografias dos textos com um nome bem legível lá em cima da folha, tá? Mandem para o colégio, que vai ser muito mais fácil para a gente poder entender como está a escrita de vocês. Porque pelo que eu recebi, a escrita de vocês está incrível. Eu tenho gostado muito das maneiras como vocês escrevem, da criatividade que vocês têm. É tudo bem legal. Mas assim a gente consegue fazer algo mais institucional, né? Que a escola vai entender e tudo mais. A gente vai fazer o portfólio das produções de texto de vocês e deixar guardadinho lá nos registros do nosso colégio, ok? Combinado? Então, tá bom. Nos vemos na próxima aula. Não se esqueçam, sempre que puderem, peguem o livro
e deem uma relida, é sempre muito legal, ok? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.